História toda de crise, a palavra inflação não sai mais do nosso vocabulário, não é? Mas afinal, o que isso tudo tem a ver com o nosso dia a dia? Quais são os efeitos dos índices elevados de inflação? Quem vai explicar é o repórter Lucas Carvalho. Dela ninguém escapa, ainda mais em tempos de crise. E nem adianta correr, porque uma hora ou outra a inflação pega a gente e ela vem a passos muito mais rápidos do que os nossos. A propósito, a ideia de inflação fica clara para você? Coisa boa não é, né? Já ouviu falar de inflação? Já ouvi. Você não tem nem ideia do que seja? Não. Sobe, desce os preços, né? A questão é entender o que a inflação tem a ver com o nosso bolso e com o nosso dia a dia. O supermercado é um bom lugar para tentar entender como isso funciona. Toda vez que nós viemos para comprar 1 quilo de feijão, por exemplo, e aí percebemos que o preço não está igual da última vez, está muito maior, isso é inflação. Ou seja, o aumento no valor das mercadorias é a tal da inflação que compromete bastante o nosso orçamento. O seu Alcides e a Dona Maria sabem como é isso. Não está fácil encher nem a cestinha de compras. Só eu e minha mulher, né? A gente já sente um pouco de dificuldade. Às vezes a gente imagina pessoas que têm família grande, criança, né? Eu acho que aí complica mais ainda. Nunca está menos o valor, né? Sempre mais alto. Como é que faz? Aí a gente planeja uma coisa, aí quando você chega, olha uma coisa, olha outra, acaba não levando Quando você vai assim, não, vai que chega no caixa, o dinheiro não dá, aí você já deixa aquele para trás. Mas a avalanche de preços altos não está só no carrinho de compras do consumidor, não. Até o fim do ano, a energia elétrica terá acumulado acréscimo de 43%, segundo o Banco Central. Sem contar o combustível, que nas últimas semanas subiu e deixou o motorista assustado. Na região de Araçatuba, o etanol está 20 centavos mais caro e chega a custar quase R$ 2,70 em alguns postos. Já a gasolina está beirando os R$ 3,80. Mais uma mordida da inflação. Num processo inflacionário, ao longo do tempo, as pessoas perdem poder de aquisição. Ou seja, com aquilo que ela recebe, ela vai passar a comprar menos do que ela comprava no mês passado, se houver um processo inflacionário muito grande. E isso ocorre de acordo com políticas financeiras, econômicas e também com especulações de uma maneira geral. No início dos anos 90, o Brasil passou por uma época sombria de inflação galopante de 80% ao mês. O cenário hoje é diferente. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede o teto da inflação, deve fechar 2015 em mais de 10%, segundo especialistas, o que não quer dizer que a situação esteja tranquila. Essa inflação perto de 10% é um sinal amarelo. Não significa que a gente vai entrar num processo inflacionário necessariamente, mas é perigoso. A gente diz que a inflação gera inflação. Então, se não haver uma política de controle para estabilizar isso, para que isso não aumente, a gente pode sim, e ela cresce rapidamente. Então, é necessário intervenções políticas para poder conduzir essa inflação de uma maneira confortável, para que ela não suba mais do que isso. Para o governo, o desafio é conter a elevação dos índices inflacionários. Para nós consumidores, resta apertar o cinto e agir com cautela. E a lição vem da sala de aula. O assunto tem despertado o interesse de quem não quer ver no futuro os mesmos fantasmas do passado. Eu acredito que devia ter essa propagação até na mídia, né? Entender que é o trabalho que vocês estão fazendo, entender o que é inflação. Depois que você entende isso, fica mais fácil você organizar seu dinheiro, ter uma educação financeira. Por exemplo, pode ser que você não consiga fazer uma faculdade por causa da inflação.